Minhas senhoras e meus senhores, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à segunda edição da Mostra dos Fundos Europeus. Vamos receber neste palco os músicos da Escola Profissional da Serra da Estrela, um projeto apoiado pelo programa Pessoas 2030, para quem eu peço uma salva de palmas.
Minhas senhoras e meus senhores, convosco a apresentadora do evento, Marta Sobral. Muito bom dia a todos e mais uma salva de palmas, por favor, para a Escola Profissional da Serra da Estrela. Merecem, sem dúvida, o nosso aplauso. Muito bom dia a todos e bem-vindos a este fantástico espaço do Convento de São Francisco e a Coimbra, que durante 3 dias vai acolher esta que é a segunda edição da Mostra dos Fundos Europeus em Portugal. Esta é uma iniciativa organizada pela Rede de Comunicação do Portugal 2030, que pretende dar a conhecer a cidadãos, empresas, associações, instituições públicas e privadas o impacto dos fundos europeus no desenvolvimento do país. Durante o evento vai ser possível visitar stands de projetos financiados por fundos europeus, ir até ao balcão do Portugal 2030 e colocar questões às equipas dos diversos programas, ouvir de viva voz os testemunhos de beneficiários e poderão ainda assistir a mesas redondas, bem como ouvir os especialistas em fundos europeus nas sessões de esclarecimento. Não esquecendo, claro está, os momentos de animação que estão previstos para este programa, assim como momentos muito especiais que os projetos levam aos claustros deste convento. E a edição deste ano é particularmente especial porque teremos a primeira cerimónia de entrega dos prémios dos fundos europeus. E fica assim, por isso, desde já o convite para regressarem a este espaço já na próxima sexta-feira, este dia 5 de dezembro. Para fazer a abertura deste evento, chamo ao palco a Senhora Presidente da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, Cláudia Joaquim, para quem eu peço uma salva de palmas. Bom dia a todas e a todos. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa. Senhor Secretário de Estado do Planeamento e Desenvolvimento Regional, Hélder Reis. Senhoras e senhores autarcas aqui presentes, Senhora Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, Isabel Damasceno, caras e caros Presidentes das demais Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, caras e caros Presidentes e vogais das Comissões Diretivas das Autoridades de Gestão do Portugal 2030 e FAMI, Senhora Subdiretora-Geral da Direção-Geral do Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão da Comissão Europeia, Adriana Sokova, e demais membros da Comissão Europeia que nos vão acompanhar ao longo destes 3 dias, nomeadamente da DG Régio, da DG Emprego e da DG Home. Representante da Comissão Europeia em Portugal, Sofia Moreira de Sousa, Senhor Inspetor-Geral de Finanças, António Ferreira dos Santos, caras e caros Presidentes e membros dos organismos da administração pública aqui presentes, caras e caros colegas dos fundos europeus, minhas senhoras e meus senhores. É com enorme satisfação que abrimos hoje a segunda edição da Mostra dos Fundos Europeus aqui em Coimbra, uma iniciativa de âmbito nacional que pretende continuar a dar visibilidade ao impacto transformador que os fundos da União Europeia têm em Portugal. Para todas e todos os que aceitaram o nosso convite para participar neste evento, que decorrerá nos próximos 3 dias, participando nos painéis, na apresentação dos projetos ou nos stands, para todas e todos os que se candidataram à primeira edição dos Prémios dos Fundos, para todas e todos os presentes, beneficiários dos fundos europeus ou interessados, particulares ou empresas, esta mostra é para todos vós. E com um significado ainda mais profundo, celebramos 40 anos da adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia. 40 anos de um compromisso europeu que transformou a nossa economia, modernizou as nossas instituições, contribuiu fortemente para a capacitação e formação dos portugueses e ampliou horizontes para várias gerações. Por isso, esta mostra é também parte dessas celebrações. É a expressão viva do caminho que percorremos e da visão que queremos continuar a construir. Esta é uma iniciativa de porta aberta para todos. É um momento para demonstrar as oportunidades criadas e os resultados alcançados graças a estes instrumentos de apoio. E que melhor palco para refletir e debater do que a bela cidade de Coimbra, também ela tantas vezes associada às maiores e mais profícuas reflexões tidas no nosso país. É por isso um gosto estarmos reunidos neste local,
aproveitando para agradecer a hospitalidade das gentes de Coimbra. Começaria por destacar os 4 eventos que se vão realizar hoje e amanhã, sobre o passado, o presente e o futuro dos fundos europeus em Portugal. Hoje à tarde, e porque celebramos os 40 anos da adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia, teremos a oportunidade para assistir a uma reflexão sobre o contributo dos fundos europeus ao longo destes 40 anos. Já de seguida, poderão assistir ao painel O que vai mudar no Portugal 2030 e amanhã de manhã o foco serão os apoios à competitividade do Portugal 2030, tecnologias estratégicas. Num momento decisivo para a Europa, em que se discute o futuro da política de coesão, realizaremos ainda amanhã à tarde um importante debate sobre perspectivas de futuro dos fundos europeus no quadro do Orçamento Europeu 2028-2034. Um contributo para a reflexão sobre a proposta de orçamento e de política regional pós-27, composto por um painel de relevantes atores nacionais e internacionais. Para além destas sessões, nestes dias, vamos demonstrar através de projetos concretos o que de melhor se tem feito no nosso país com os fundos europeus. Projetos que geram valor, promovem o desenvolvimento sustentável, estimulam a inovação e criam melhores condições de vida para todos e para todas. Projetos que contribuem para o desenvolvimento das diversas regiões e do país nas mais diversas áreas. Os programas do Portugal 2030 e o FAMI vão assim apresentar-nos ao longo dos 3 dias as suas prioridades e objetivos, através de projetos por si apoiados, projetos transformadores e de sucesso. Quer através dos pitches, quer nos seus stands espalhados pelo espaço da mostra, com os quais podem interagir e saber mais sobre as suas experiências. Aproveito assim a oportunidade para convidar a percorrer toda a mostra. Teremos certamente exemplos inspiradores que se transformaram em realidade com o apoio dos fundos europeus, em áreas como a inovação verde e descarbonização, inovação e inclusão social, território e mobilidade, investigação e saúde, formação ao longo da vida. Tudo isto recheado por momentos de animação, networking, partilha de ideias e muito conhecimento, reflexão e inspiração para a criação de novos e bons projetos. Teremos ainda o Balcão Portugal 2030, onde, durante os 3 dias, com o apoio e orientação da equipa da linha dos fundos e dos programas, diversos técnicos vão esclarecer, pessoalmente, o funcionamento dos fundos e como aceder, onde os visitantes poderão obter informações sobre os apoios disponíveis e o funcionamento do Portugal 2030. Mas a mostra é também um espaço para vos ouvirmos. Todos os que de uma forma ou de outra trabalhamos neste sistema, temos nestes 3 dias uma oportunidade privilegiada para recolher contributos, melhor percepcionar as dúvidas e as dificuldades sentidas pelos beneficiários. É por isso que vamos dinamizar sessões de esclarecimento que pretendem dar resposta a questões práticas do funcionamento do Portugal 2030, tais como regras de comunicação, como evitar erros na sua candidatura, ou prefiro, como formalizar bem uma candidatura e como evitar erros na contratação pública. Entendemos que estes são momentos para esclarecermos, mas também para ouvirmos e para podermos refletir sobre o que podemos melhorar, seja na simplificação dos procedimentos ou da linguagem, seja na comunicação com os beneficiários. E na próxima sexta-feira reservamos um momento muito especial, a cerimónia de entrega da primeira edição dos Fundos Europeus, uma iniciativa de âmbito nacional que pretende promover e premiar projetos de sucesso apoiados pelo Portugal 2020 e pelo Portugal 2030. Contaremos assim à tarde com todos para participarem nessa iniciativa e desta forma conhecerem os projetos finalistas das 5 categorias a concurso, num total de 25 projetos, que culminará ao fim da tarde com um momento sempre emocionante da entrega dos prémios de cada categoria e que contará ainda com a entrega do prémio do público. E este é também o nosso desafio, aumentar a percepção sobre todos os apoios e investimentos que nos rodeiam, que são apoiados por fundos europeus
e que, de forma mais ou menos direta, têm um efeito muito positivo no desenvolvimento do país, na qualidade da vida das pessoas, no emprego e na economia nacional. Minhas senhoras e meus senhores, o ano de 2025 está quase a terminar. Este tem sido um ano particularmente exigente, um ano onde se cruzam 3 períodos de programação. 2025 é o ano de encerramento do Portugal 2020, 2025 é o ano em que pela primeira vez se afere o cumprimento da meta N+3 no contexto do Portugal 2030, o ano da avaliação da revisão intercalar do Portugal 2030, a par de grandes exercícios de reprogramações dos programas. E 2025 é também o ano onde se começa a preparar o futuro do próximo período de programação, com grandes mudanças associadas. Os resultados do ano 2025 no Portugal 2030 têm tido uma evolução positiva. No final de novembro, temos lançados mais de 1.200 avisos, sendo o fundo a concurso cerca de 15.409 milhões de euros, estando já aprovadas mais de 17.500 operações. Significa isto que no final de novembro estávamos já a concurso com 67% do fundo programado para o Portugal 2030, que mais de 48% do fundo programado já foi aprovado, que mais de 29% do fundo aprovado já foi executado e que a execução do Portugal 2030 ultrapassa os 14%. Esta execução do Portugal 2030, bem como o efeito das flexibilidades previstas na revisão regulamentar promovida pela Comissão Europeia, permitem assegurar que todos os programas do Portugal 2030 cumpram e ultrapassem as metas de execução de 2025 junto à Comissão Europeia. É, pois, de saudar o esforço e o empenho das autoridades de gestão, dos organismos intermédios e dos beneficiários nos resultados alcançados até aqui e que estamos certos se consolidarão até ao final do ano de 25 e durante o ano de 2026. Uma palavra de agradecimento também para as equipas da Agência de Desenvolvimento e Coesão pelo trabalho desenvolvido e por toda a dedicação, sempre e em particular neste ano tão exigente. Mas o ano 2026 será igualmente um ano muito exigente, um ano de continuação deste trabalho, onde no primeiro trimestre se encerrará perante a Comissão Europeia Portugal 2020 e onde as exigências de execução do Portugal 2030 se vão manter em prol de uma eficiente aplicação dos fundos europeus no nosso país. As metas e a execução do ano 2026 estão já no horizonte e nas prioridades de todos nós. Será ainda o ano decisivo para o quadro financeiro do período 2028-2034 e para o desenho do próximo período de programação europeia. Contamos com todos para este desafio. E termino agradecendo a todos quantos participaram ativamente na organização desta mostra, desde a Rede de Comunicação do Portugal 2030, aos colegas do ecossistema dos fundos que ajudaram a montar diversos momentos, como a linha dos fundos, aos muitos beneficiários que prontamente se disponibilizaram a vir apresentar os seus projetos em pitches, stands e animações, ou concorreram ao Prémio dos Fundos Europeus, e aos diversos oradores que, com a sua disponibilidade e conhecimento, vêm seguramente enriquecer as conversas ao longo destes 3 dias. Sem a colaboração de todos não estaríamos aqui. Por fim, um agradecimento muito especial às autoridades de gestão dos programas do Portugal 2030, que foram absolutamente essenciais para a organização desta mostra dos fundos europeus. O vosso trabalho, a vossa dedicação e o vosso compromisso coletivo são a base deste evento e o motor, muitas vezes silencioso, mas decisivo, do sucesso da política de coesão em Portugal. Juntos, vamos continuar a construir um Portugal que honre estes 40 anos de integração europeia e que prepare com coragem e determinação as próximas décadas. Muito obrigada e desejo a todos uma excelente mostra.
Muito obrigada à Presidente da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, Cláudia Joaquim, que deixou também aqui o convite para aquilo que vai ser estes 3 dias da segunda edição da Mostra dos Fundos Europeus. Prosseguimos esta sessão de abertura com a intervenção da Senhora Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, Isabel Damasceno, para quem eu peço uma salva de palmas. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, seja bem-vinda ao mundo dos fundos, este que foi durante muito tempo o seu mundo também, e no qual eu tenho a certeza, porque fui testemunha direta, fui muito feliz. Espero que nas funções atuais seja pelo menos tão feliz como foi no mundo dos fundos. É com enorme satisfação que cumprimento igualmente o Sr. Secretário de Estado, dando-lhe as boas-vindas ao Centro. Um cumprimento à Sra. Presidente da ADC e aos restantes membros da ADC incansáveis na preparação desta Mostra dos Fundos, caros colegas da IGF, senhores Presidentes das restantes autoridades de gestão, sejam bem-vindos ao Centro, sejam bem-vindos a esta Mostra. É com enorme satisfação que a região Centro recebe este ano a Mostra dos Fundos Europeus. Sejam muito bem-vindos à nossa região. A região Centro tem sido, ao longo dos anos, um território que demonstra bem como os fundos europeus são instrumentos decisivos para o desenvolvimento económico, social e territorial. Hoje temos a oportunidade de mostrar isso ao país, com todos os bons exemplos que por aqui vão passar. Esta mostra foi pensada para aproximar os fundos europeus de todos os cidadãos e empresas, mostrando de forma clara e acessível o impacto que estes investimentos têm nas nossas vidas. Os fundos europeus são muito mais do que números, programas ou linhas de financiamento. São oportunidades concretas que transformam realidades, criam emprego, promovem inovação, reforçam a coesão e melhoram a qualidade de vida de todos nós. No próximo dia 1 de janeiro de 2026, vamos celebrar 40 anos sobre a adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia, já aqui foi referido. E durante esta mostra teremos oportunidade de refletir sobre o significado para o nosso país e as nossas regiões deste evento de dimensão transcendental. Não temos dúvidas nenhumas da transformação operada no nosso país com os fundos europeus. Uma comparação, mesmo que baseada no mero conhecimento do que era o país naquela altura e é hoje, não deixa margem para dúvidas sobre o seu impacto positivo no território, na economia e nas pessoas. Os fundos europeus, e em particular aqueles que colocamos à disposição da nossa região através do Programa Regional Centro 2030, mas também dos programas nacionais temáticos do Portugal 2030, mas também do Plano de Recuperação e Resiliência e mesmo do Programa de Desenvolvimento Rural, são não só o principal instrumento de investimento que temos à nossa disposição, como são a melhor resposta aos grandes desafios com que o país e a Europa se confrontam. A prioridade à inovação e à sustentabilidade, ou à transição digital e à transição climática, está bem evidente na distribuição de verbas no Centro 2030, desde a programação inicial. Procuramos sempre acompanhar as preocupações e prioridades europeias, compatibilizando-as com a resposta às necessidades específicas da nossa região, das nossas empresas, das nossas entidades e dos nossos cidadãos. Aproveito igualmente para cumprimentar os colegas da Comissão Europeia que aqui estão connosco. E no momento em que a Europa, confrontada com novos desafios, apelou a todos os Estados-membros e às regiões para alinharem as suas prioridades com as novas apostas europeias, mostramos a nossa disponibilidade e acompanhamos a Comissão Europeia. A preocupação com a competitividade das empresas e das regiões, com a segurança, com as alterações climáticas, com a sustentabilidade de recursos como a água e a energia, ou com os problemas sociais decorrentes de escassez de habitação, mereceram a nossa atenção e foram projetados numa reprogramação do Centro 2030. Estamos convictos que vamos também ao encontro dos interesses dos nossos beneficiários. Queremos que os fundos europeus sejam, de facto, um fator de mudança na nossa região e que os cidadãos tenham consciência do que representam os fundos europeus. O programa Centro 2030 tem uma campanha de comunicação com o lema "Os fundos europeus não são invisíveis". Esta mostra é um espaço de excelência para mostrar precisamente como os fundos são muito visíveis,
como estão presentes e como têm impacto real no nosso dia-a-dia. Os resultados estão à nossa volta, mas nem sempre os reconhecemos. Enquanto gestores de fundos europeus, é nossa obrigação sensibilizar, chamar a atenção para que quando vemos, por exemplo, uma escola renovada, um centro de saúde equipado ou uma empresa inovadora a criar riqueza, estamos a ver fundos europeus. Ao longo destes 3 dias, este espaço será um verdadeiro ponto de encontro para informação, diálogo e partilha de experiências. Que todos percebam que cada um dos projetos apresentados nesta mostra é uma peça fundamental para construir um Portugal mais competitivo, sustentável e inclusivo. Que todos sintam que os fundos europeus estão verdadeiramente próximos, que todos sintam que os fundos europeus são acessíveis, transparentes e que estão ao serviço do desenvolvimento do país e das suas regiões. Que esta mostra seja um momento de inspiração e aprendizagem que nos motive a continuar a construir juntos um Portugal mais forte e mais coeso. Sejam muito bem-vindos à Mostra dos Fundos Europeus. Muito obrigada e boas sessões. Muito obrigada, Isabel Damasceno, pelas palavras e também pelo convite reforçado aqui para esta mostra. E dada a impossibilidade de estar aqui hoje fisicamente connosco, vamos agora ouvir por ligação remota, já aqui nas minhas costas, entretanto a ser ligada, a intervenção da Subdiretora-Geral na Direção-Geral do Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão da Comissão Europeia, Andriana Sukova, que terá agora a palavra. Vamos aguardar. Bom dia, Andriana, e obrigada por se juntar a nós nesta mostra dos fundos europeus. Deixo-lhe agora a palavra. Good morning, bom dia. Dear Madam President of Development and Cohesion Agency, Madam Mayor of Coimbra, Madam President of the Managing Authority of the Central 2030 Program, dear Mr. Secretary of State for Planning and Regional Development, dear colleagues. First, allow me to greet everyone in the room and to say that I am glad to join and participate in the second edition of Mostra dos Fundos, even if in virtual mode. First of all, I would like to congratulate the very talented music students that just played for us. It was a really nice performance and I wish them all the best. It made me wish even more that I could be there with you, to explore the project stands, to listen to the panel discussions and discover who are the winners of the project awards, but unfortunately my agenda didn't allow that. Let me point out also that what you are doing here these days is much more than a showcase of projects. It is a unique opportunity for the European Fund stakeholders in Portugal to come together, to share experiences and to show to the public the good work and the positive impact that the funds have in Portugal. It is not uncommon that the first contact a citizen has with the European Union happens via an EU co-funded project, maybe being born in a hospital that has been upgraded by European Regional Development Funds, or by attending a certain training college, or making the decision to change careers and requalify themselves thanks to an ESF course. Cohesion policy is everywhere in Portugal, and it's often the most tangible day-to-day face of the European Union. So we must continue working to ensure that every beneficiary and every Portuguese citizen and European knows the value that EU projects bring to their lives. Few of you already mentioned the 40th anniversary of Portugal joining the European Union. So for almost 40 years, cohesion policy has proven to be a powerful initiator of change in Portugal, supporting social and economic transformation and economic convergence. I don't want to get myself ahead of this afternoon's panel, but since accession, the European Social Fund has helped over 10 million citizens to gain new skills or qualifications in Portugal alone. In the period 1986-1989, the European Social Fund supported slightly less than 1 million participants, with 75% of the allocation dedicated to improving the skills and labour market opportunities of youth. And over the years, the European Union invested over 35 billion of European Social Fund to support social inclusion, employment or education measures, doing it in close partnership with Portugal, its regions and key stakeholder groups. Similarly, the European Regional Development Fund and Cohesion Fund
have also been essential in the development of the country's infrastructure, its environmental sustainability, and in facilitating access to services and boosting companies' innovation and competitiveness with investments of around 100 billion in Portugal over the decades. Cohesion policy continues to have a significant impact in the Portuguese economy and society. Even this convent, where you are hosted today, was transformed into a wonderful culture center with the support of ERDF back in 2010. And it is exactly because of this impact that I want to talk with you about two aspects of the EU fund management that are of critical importance going forward. The first of these is the pace of implementation and the challenging start to the 21-27 programming period. The period started like no other before, as it happened in the aftermath of the COVID-19 pandemic, with delays in the closure of 2014-2020 programs and the unprecedented EU investment wave in Portugal coming from the programs of the Recovery and Resilience Facility. The first programs were adopted only in 2022, but since then, all the Portuguese managing authorities and partners have worked extremely hard to catch up and get operations off the ground, accelerate implementation and execution. By 31st of October of this year, Portugal has achieved an execution rate of 12.3%. We know that approval rate is at 46%, and these results still represent a challenge for execution and absorption, and we must not be complacent, but rather maintain our efforts to make up for the lost time. The situation requires that we continue to prioritize execution while supporting quality projects to avoid future decommitment risks in the coming years. The current programming period brought a set of modernized cohesion policy priorities on housing, defense, water resilience, the STEP, and decarbonization. So Portugal will need to mobilize its efforts to transform these opportunities into realities. My second aspect I wanted to highlight is the importance of the partnership principle. More precisely, its central role to ensure transparency, legitimacy, and inclusive governance with the participation of national, regional, local entities, civil society, and social partners. Partnership is what makes shared management and cohesion policy a joint effort between the Commission, the Member States, and the regions. It is part and parcel of the success formula of cohesion policy. And partnership will continue to be a cornerstone in the future MFF for 2028-2034, promoting the involvement of social partners and of regional and local authorities in the preparation, implementation, and evaluation of the future national regional partnership plans. To conclude, I think we can all agree in saying that Portugal has enjoyed a long and successful convergence journey since joining the European Union, and that this is largely thanks to the role of the EU funds and the investments and reforms that have come about since then. During these 3 days, you will discuss about the future, and you will have the chance to discover some of the best projects currently supported by cohesion policy. I hope these days will serve as a reminder of your dedication, professionalism, and the good work you are doing. But let me leave you with a final reflection. Cohesion policy is not just about the size of the budget. It is about the common objective that no region and no citizen is left behind in our pursuit for a better, more inclusive, more competitive and fairer Europe. As we start to think ahead of the next MFF, we must already begin to take stock and draw lessons from the current period to improve, fine-tune and identify the areas and priorities that will require further attention in the future. And the citizens of Portugal deserve this. I want to thank the Development and Cohesion Agency for the organization of the event and for the invitation. And I want to thank you all for coming together to promote the EU funds. I wish you a very interesting and exciting 3 days ahead, and I wish you all the best. Thanks a lot. Thank you. Thank you very much, Adriana. Muito obrigada, Adriana, por se ter juntado a nós neste evento e aqui a destacar a importância dos fundos europeus e também do contributo de Portugal nestes fundos europeus.
Convidamos agora a dirigir-se ao palco para tomar a palavra Hélder Reis, secretário de Estado do Planeamento e Desenvolvimento Regional. Uma salva de palmas. Bom dia. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, anfitriã, professora Ana Abrunhosa, a quem aproveito esta oportunidade para lhe congratular pela sua eleição e desejar-lhe as maiores felicidades e sucessos também neste mundo dos fundos, um mundo que lhe é bastante caro e que, na verdade, parte do que aqui vimos hoje também será fruto da sua lavra, por isso também lhe agradecemos. Excelentíssima Senhora Presidente da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, doutora Cláudia Joaquim, Excelentíssima Senhora Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, doutora Isabel Damasceno, e em seu nome cumprimentava todos os demais colegas, presidentes das CCDRs, e permita-me que lhe diga que ainda não partiu, já estou com saudades. Hã? Pode ser? Costumo dizer isto com muita humildade. Caí neste mundo sem conhecer este mundo. E tenho tido o privilégio de ter pessoas fantásticas à minha volta. É verdade que sempre que tenho um problema, uma dúvida, todos vocês, incluindo a doutora Isabel, têm sido fantásticos. E hoje sou parte daquilo que vocês fizeram de mim. E naturalmente que a doutora Isabel também tem aqui uma parte em mim. Agradeço-lhe eternamente a sua sempre pronta disponibilidade e que sei que vai continuar a ter para atender o meu telefone. Excelentíssima Senhora Subdiretora-Geral da Direção-Geral do Emprego, dos Assuntos Sociais e da Inclusão e da Comissão Europeia, doutora Adriana Sukova, cumprimento também em seu nome todos os demais colegas que aqui estão connosco da Comissão Europeia e que, muitos não estando aqui, sei que centenas de quilómetros de distância estão constantemente com o nosso país e a quem temos também que agradecer por toda a ajuda que nos vão dando, por ir resolvendo os conjuntos de problemas que vamos vivendo e que nos ajudam a ultrapassar. Caras e caros dirigentes e colaboradores da Comissão Europeia, da ADC, da Autoridades de Gestão, da Administração Pública no geral, um cumprimento também para o Sr. Inspetor-Geral de Finanças, a quem devemos sempre um monte de respeito, porque na verdade é a Inspeção Geral, e portanto, meu querido amigo António Ferreira dos Santos. Caras e caros autarcas, demais oradores e empresários aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores. É com particular satisfação que participo na abertura desta edição da Mostra dos Fundos Europeus, uma iniciativa promovida pela Agência para o Desenvolvimento e Coesão, a quem saúdo na pessoa da sua Presidente, pelo papel central que tem desempenhado na coordenação, na governação e na qualidade da aplicação dos fundos europeus em Portugal. A Mostra dos Fundos Europeus é, antes de mais, um exercício de transparência e proximidade, um espaço onde se mostram projetos concretos, resultados no território e o impacto real das políticas públicas financiadas com recursos europeus. Mostrar parte do caminho feito e debater o caminho a seguir. É também um momento de prestação de contas e de afirmação do valor estratégico dos fundos europeus para o desenvolvimento do nosso país. Destaco ainda e congratulo todos aqueles que tornaram possível esta realização. Cada contributo individual, cada ideia partilhada, cada momento de trabalho investido é essencial para erguer aquilo que hoje celebramos. Neste contexto, o mérito não é apenas da iniciativa em si, mas de todos aqueles que ao longo destes anos decidiram, acreditaram, impulsionaram e trabalharam para que ganhasse forma e que merece o aplauso de todos nós. Também uma palavra para os beneficiários dos fundos europeus, autarquias, empresas, instituições do ensino e investigação, entidades do setor social. São eles que transformam os programas em projetos e os recursos em resultados. São os verdadeiros protagonistas do impacto que hoje aqui se apresenta.
O que aqui se mostra é suficiente para demonstrar que, quando existe visão estratégica, rigor na execução e sentido de missão, os resultados surgem. É exemplo de como a dedicação e o espírito colaborativo contribuem para resultados de sucesso. Que este exemplo sirva de motivação para novas ideias, novas parcerias e novas iniciativas que contribuam para o desenvolvimento do nosso país e para o bem-estar das nossas famílias. O caminho conquistado é, antes de mais, uma prova de que a persistência compensa. Quando acreditamos, quando trabalhamos com propósito e quando criamos pontes sólidas entre as diferentes entidades e regiões, os resultados aparecem. Não são conquistas individuais, mas, sobretudo, vitórias coletivas. São vossas excelências que dedicam parte das vossas vidas a este trabalho, os artesãos desta obra. Bem sei que os desafios são sempre muitos, em alguns casos mais fortes que a nossa aparente capacidade, mas a determinação de todos tem demonstrado que não há obstáculos que não sejam possíveis de ultrapassar quando temos vontade e determinação. Durante estes 3 dias, temos o privilégio de reunir neste esplêndido espaço os principais atores académicos, dirigentes da administração pública, autoridades de gestão, organismos intermédios, especialistas e beneficiários, para refletir sobre o caminho percorrido, o futuro da política de coesão na Europa e o próximo quadro financeiro plurianual, os 40 anos de adesão de Portugal à CEE, as alterações no Portugal 2030, na sequência da revisão intercalar, entretanto concluída. Estou certo de que, ao longo destes 3 dias, pela qualidade do programa, dos temas em debate, bem como a excelência dos oradores, será de grande proveito para todos nós. Senhoras e senhores, vivemos tempos de transformações profundas. Nunca na nossa história recente enfrentámos simultaneamente desafios complexos e oportunidades significativas. O momento que atravessamos exige de nós visão estratégica, responsabilidade coletiva e uma capacidade renovada de construir soluções sustentáveis. O nosso país precisa e o povo que servimos merece que assim seja. Os desafios que temos pela frente não são apenas obstáculos, são sinais claros de que o mundo está a mudar e de que precisamos mudar com ele. Temos de evoluir ao sabor desses ventos. Em primeiro lugar, enfrentamos o desafio da transição digital. A globalização, a digitalização e a rápida evolução tecnológica estão a reformular cadeias de valor, setores de atividade e modelos de desenvolvimento. Para responder adequadamente, temos de apostar na inovação, no reforço da utilização da inteligência artificial, na requalificação dos nossos talentos e na capacidade de criar redes colaborativas que ampliem as oportunidades de crescimento. Contamos também com os fundos europeus para isso. Em segundo lugar, temos o desafio que é simultaneamente ambiental e civilizacional, a transição climática. A urgência de reduzir emissões, proteger recursos naturais e criar sistemas produtivos mais circulares é uma responsabilidade perante as gerações futuras. Precisamos de políticas públicas robustas, inovação empresarial corajosa e um compromisso claro da sociedade. Contamos também com os fundos europeus para isso. Em terceiro lugar, o desafio da coesão territorial. Continuam a existir desigualdades persistentes entre as regiões, centros urbanos e territórios de baixa densidade. Se queremos um futuro equilibrado e justo, precisamos de assegurar que o desenvolvimento não seja privilégio de alguns, mas um direito de todos. Isto implica investir em infraestruturas físicas e digitais, modernas, fortalecer as redes de empresas, promover o conhecimento local e garantir que cada território encontre o seu próprio caminho de especialização, crescimento e competitividade. Tem de se traduzir na mudança real na vida das pessoas, no crescimento das empresas e na vitalidade das regiões. Também contamos com os fundos europeus para isso. Por fim, enfrentamos um desafio talvez mais determinante, o da confiança. Confiança nas instituições, nas soluções de futuro e uns nos outros. Sem confiança, nenhum plano é sólido. Sem participação, nenhuma estratégia tem sucesso. O futuro constrói-se com cidadãos informados, empresas resilientes e instituições transparentes. E para isto, contamos connosco todos. Bem sabemos, embora alguns não o queiram ver, que os fundos europeus têm desempenhado um papel preponderante na transformação e no desenvolvimento das diferentes regiões do nosso país. Na correção das assimetrias regionais, na qualidade do nosso tecido empresarial,
no ambiente de negócios, na melhoria da qualidade, das qualificações da população, no aumento da produtividade e competitividade e, por tudo isso, na melhoria das condições de vida dos portugueses. Importa também ter presente que os fundos europeus são apenas parte do processo de transformação que o país precisa de reconhecer. Não devemos depositar nos fundos europeus a responsabilidade de tudo resolver. Ainda assim, devemos reconhecer que há muita responsabilidade no papel que os fundos europeus têm desempenhado no processo de desenvolvimento do nosso país. Os fundos europeus imprimiram uma mudança estrutural na forma de conceber e executar políticas públicas. Introduziram uma lógica de programação plurianual, prioridades estratégicas claras, articulação entre níveis de governação e foco em resultados. Permitiram reforçar a coerência do investimento público e ligar o financiamento a objetivos de médio e longo prazo. Portugal tem conseguido diversificar a sua economia, reduzir a dependência de setores tradicionais e apostar na inovação produtiva, no desenvolvimento de novos produtos e serviços em setores transacionáveis e em processos de produção a partir da incorporação de conhecimento e tecnologia, com elevado valor acrescentado nacional, com reflexo no crescimento e qualidade das exportações do nosso país. Mas, se muito foi feito, bem sabemos que ainda muito temos de fazer. Não podemos baixar os braços. Os desafios são grandes, mas a nossa capacidade também o é. Temos conhecimento, talento, criatividade e uma vontade enorme de fazermos mais e melhor. O que nos cabe agora é unir esforços, reforçar parcerias e agir com determinação e ambição. Apenas a nossa vontade e determinação pode contribuir para construir um país que se quer melhor. Minhas senhoras e meus senhores, hoje olhamos para trás com orgulho. O que aqui se mostra hoje é parte desse sucesso. Não para nos acomodarmos, mas para reconhecermos a força da nossa vontade. Porque cada conquista representa um ponto de partida para novos desafios. Cada vitória revela novas oportunidades. Cada obstáculo ultrapassado mostra que somos capazes de ir mais longe. E temos de ir, temos de fazer, temos de continuar. Ao longo do ano que agora encerra, enfrentamos desafios, redefinimos prioridades e construímos soluções num contexto em constante mudança. O resultado não é apenas um conjunto de tarefas concluídas, é a prova de que, com compromisso e cooperação, conseguimos realizar os objetivos. Vale a pena recordar. A continuação do processo de encerramento do Portugal 2020 ou 2020. A redução do prazo médio de avaliação de candidaturas e de pagamentos. A maior previsibilidade na abertura de avisos. A reprogramação do PT 2030, ou revisão intercalar, como se diz nesta linguagem, no início do ano e o seu reajustamento mais recente para acolher prioridades que a Europa veio a definir e que, enfim, são também do acordo do nosso país. O desafio da concretização do N+3, um objetivo exigente, mas concretizado com sucesso. Bem sabemos que contribuiu à ajuda da reprogramação. Acresce ainda os desafios no mundo do PRR, com reprogramações, reajustamentos e 2 pedidos de pagamento. O início das discussões a nível europeu do próximo quadro financeiro plurianual. Nada disto teria sido possível sem a dedicação diária de todos os que trabalharam. Tudo isto se conseguiu com o vosso trabalho e dedicação, mas não podemos baixar os braços. O ano de 2026 vai ser tanto ou mais exigente que o ano de 2025. Permitam-me recordar alguns desses desafios. A concretização do N+3 em 2026, mais exigente do que 2025. Não iremos contar com o efeito da reprogramação para nos ajudar. A continuação da discussão a nível europeu do próximo quadro financeiro plurianual. A conclusão do PRR e a exigência dos 2 últimos pedidos de pagamento. O desafio que temos pela frente nesta fase do ciclo é claro. Assegurar uma execução eficaz, rigorosa e atempada. Garantir que os fundos europeus chegam ao terreno, empresas e pessoas, que os projetos avançam e que o investimento gera impacto real na economia, no emprego e na qualidade de vida das populações. A boa execução é hoje uma exigência institucional e política que reforça o desenvolvimento regional. Falar de desenvolvimento regional em Portugal é falar do futuro do país, é falar da nossa capacidade de garantir que todas as regiões, independentemente da sua geografia, dimensão ou densidade populacional, possam contribuir e beneficiar de um processo de crescimento mais equilibrado, mais sustentável e mais justo.
Importa, assim, investir nas regiões, valorizar o seu potencial endógeno e garantir igualdade de oportunidades para todos. Portugal tem feito progressos significativos nas últimas décadas, mas todos reconhecemos que persistem assimetrias territoriais profundas que condicionam oportunidades, limitam o potencial humano e económico e colocam desafios sérios à coesão nacional. Não basta executar fundos, é preciso transformar territórios e melhorar a qualidade de vida das pessoas. O desenho das políticas públicas deve também ter em atenção as disparidades regionais e contribuírem para a redução das desigualdades económicas e sociais que se vivem entre as regiões. A política de coesão continua a ser um elemento essencial para a construção de um país mais equilibrado, equitativo e inclusivo. A sua eficácia depende de um planeamento estratégico que alinhe as necessidades regionais com o contexto global em constante mutação. Para o efeito, a política de coesão deve incentivar o planeamento e a implementação de políticas por meio de parcerias entre governos locais, regionais e nacionais, bem como com organizações da sociedade civil. Esta abordagem multinível aumenta a eficiência e a adaptação às necessidades específicas de cada região. Os fundos europeus têm desempenhado um papel crucial no desenvolvimento económico e social de Portugal, promovendo a coesão do território e diminuindo as disparidades entre diversas regiões. No entanto, não podemos deixar de reconhecer que existe um longo caminho a percorrer nesta dimensão. Estimados amigos, permitam para terminar. A Mostra dos Fundos é uma celebração do que foi feito, mas também um compromisso com o futuro. Um compromisso de continuar a inovar, a questionar, a melhorar e a sonhar. De continuar a agir com responsabilidade, com ambição e com a certeza de que o que construímos até agora é apenas o início de algo que se quer maior. Um compromisso com uma Europa próxima dos cidadãos e com políticas públicas à altura do desafio do nosso tempo. É importante sublinhar que os fundos europeus não são apenas uma oportunidade económica, são também um compromisso com os valores que nos definem como sociedade europeia: solidariedade, coesão, sustentabilidade, equidade e inovação. A todos os que fazem parte deste caminho, o meu mais profundo agradecimento. Que estas conquistas sejam um impulso para continuarmos a trilhar, juntos, um percurso ainda mais inspirador, mais sólido e mais transformador do nosso país. Porque o verdadeiro sucesso não está apenas no que alcançamos, mas no caminho que nos trouxe até aqui e na determinação que temos para seguir em frente. Os desafios são grandes, mas a nossa capacidade também o é. O que nos cabe agora é unir esforços, forçar parcerias e agir com ambição. O futuro constrói-se e começa hoje, em cada decisão, cada projeto e cada compromisso que assumimos. Se assim for, se assim o fizermos, estamos a construir um país melhor, um país economicamente mais competitivo e rico, um país socialmente mais justo e um país territorialmente mais coeso. A bem de Portugal e dos portugueses, a todos o meu muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Pego aqui nas palavras do Sr. Secretário de Estado a dizer que esta Mostra dos Fundos é uma celebração do que já foi feito e um compromisso com o futuro. Acho que é um ótimo resumo para aquilo que são os fundos europeus. Mas antes disso, de prosseguirmos este evento, eu chamo a vossa atenção para uma informação importante. Informamos que foi encontrada uma carteira com documentos pertencente a Sofia Inês Pinheiro. Pede-se que levante junto ao check-in. Muito obrigada. E se esta nossa convidada der por falta dessa carteira, peço que se dirija ou às nossas hospedeiras ou à organização que estão aqui na entrada desta sala. Muito obrigada. É sempre importante comunicarmos estas situações. Para finalizar as intervenções desta sessão de abertura, chamo ao palco a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, representante da cidade que acolhe este evento e que também recebe esta mostra dos fundos neste espaço emblemático do Convento de São Francisco. Muito obrigada. Uma salva de palmas. Olá. Muito bom dia, bem-vindos a Coimbra, bem-vindos à região centro. Senhor Secretário de Estado do Planeamento e Desenvolvimento Regional, professor Hélder Reis, muito obrigada
pela sua presença, muito obrigada pelas suas palavras. E como eu sou uma pessoa também de afetos e que percebi que é uma pessoa de afetos, hoje fiquei a gostar um bocadinho muito mais de si. Pelas palavras. Isto no fim do dia somos pessoas. O que nos une aqui, os laços que nos unem, a maneira como resolvemos os problemas, somos pessoas. Quem me conhece sabe que é para o bem e para o mal, mas sempre com muita intensidade. E por isso, professor Hélder Reis, Sr. Secretário de Estado, obrigada pelos afetos, obrigada pelas palavras que nos dirigiu, pela amizade, e sei que fez um grande esforço para ser acolhido nesta grande família dos fundos europeus, uma família maravilhosa, que a todos marca e que nunca nos deixa esquecer, marca profundamente. Eu quero, e portanto, será sempre bem-vindo, recorrerei assim muitas vezes, certamente, e sobretudo percebendo que é uma pessoa também de afetos. Eu quero cumprimentar de forma muito especial a doutora Isabel Damasceno, a senhora Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, IP. Quero cumprimentar também o senhor Presidente José Apolinário, também Presidente da CCDR do Algarve e, portanto, e todas as autoridades de gestão aqui, já não chamam, todos os presentes das comissões diretivas, todos os elementos das comissões diretivas. Um cumprimento muito especial à senhora Presidente da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, Cláudia Joaquim, à Elizabeth Quintas, a todos os... sintam-se todos cumprimentados. Um cumprimento muito especial à IGF, sempre nossa parceira, com quem aprendemos muito. Muito obrigada pelo trabalho que fazem pelo país. Ainda aqui não foi referido, mas queria deixar um cumprimento também muito especial aos organismos intermédios. São nossos parceiros fundamentais no trabalho que fazemos, o IAPMEI, a ICEP, o Turismo Portugal, depois a agência, agora andamos sempre a mudar de nome, a ANI, que já foi a Agência de Inovação. Quero cumprimentar também na senhora Subdiretora-Geral da Direção-Geral do Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão da Comissão Europeia, todos os nossos colegas da Comissão Europeia. Obrigada também pela parceria que fazem. Não sei se a senhora Embaixadora Sofia já se encontra. Um beijinho muito grande também pelo trabalho que faz. Doutora Dina, doutora Helena, eu olho para esta sala, professor Dominguinhos, que é aqui, representa aqui a Comissão de Acompanhamento do PRR, eu olho para esta sala e vejo muitos amigos, muitas pessoas que marcaram a minha vida profissional. Eu ainda estranho quando sou chamada Presidente, mas agora estou deste lado. E eu queria deixar-vos uma mensagem para quem está deste lado, para quem é autarca, e dizer-vos que vou dar o exemplo de Coimbra. Quero deixar aqui e pedir uma grande salva de palmas para a rede de comunicação dos fundos. É uma rede maravilhosa e o trabalho dessa rede hoje é aqui visível. Enquanto autarca, eu fiz o percurso ao contrário. Os atuais presidentes da CCDR que aqui estão foram autarcas primeiro. E acho que é por isso que são tão bons presidentes. Eu acho que é por isso, não acho, tenho a certeza que é por isso que são tão bons presidentes. Porque, e todas as autoridades estão que eu aqui vejo, porque é que fazem bem o seu papel. Tem a ver com algo que quando eu e a Isabel entramos, era há muitos anos atrás, mas há bons anos atrás, não era a prática, que era quando recebíamos os promotores, nós tínhamos que manter a distância, como uma espécie de segregação de conflito de interesses. Felizmente isso acabou e, portanto, a proximidade que quem está na máquina dos fundos tem que ter aos beneficiários e aos potenciais beneficiários é fundamental. Uma linguagem clara, uma linguagem acessível, regras muito claras, regras que têm que ser cumpridas. E hoje, com a inteligência artificial, sobretudo procurarmos organizar-nos e
fazer com que essa inteligência artificial que existe, com tantas tecnologias que existem, que permitam que as pessoas que estão na máquina dos fundos se dediquem ao essencial, à proximidade, ao acompanhamento dos projetos, a perdermos menos tempo na análise e a ganharmos tempo no acompanhamento e nessa proximidade, porque os fundos não são só um instrumento financeiro, os fundos ajudam-nos a fazer planeamento, a ter estratégia, e isso é fundamental, que percebamos que quando fazemos uma candidatura, seja de uma empresa, de uma autarquia, seja de uma IPSS, que essa candidatura faça parte de uma estratégia, de um todo, e que quem analisa essa candidatura possa perceber que ela faz sentido nessa estratégia. Só assim é que os fundos têm o impacto, e os fundos são um meio, são um instrumento, e portanto o que nós visamos é o impacto na qualificação, o impacto na competitividade, o impacto na internacionalização, o transformarmos conhecimento em inovação, o transformarmos inovação em empresas, o fazermos crescer empresas. O terceiro setor que é tão importante, a área da saúde, a área da educação, a área hoje que é um problema terrível, mas que felizmente a política de coesão, que tem a mesma idade da União Europeia, é das políticas mais antigas, mas tem mostrado a flexibilidade e tem conseguido introduzir a inovação suficiente para, em todos os momentos, fazer face aos desafios. Na pandemia soube transformar-se. Com a inflação e com a guerra, soube transformar-se. E, portanto, eu quero saudar a vossa capacidade extraordinária de se reinventarem, de muitas das vezes esquecerem conhecimento que se tornou obsoleto e de estarem sempre a aprender. É esta a grande capacidade desta máquina dos fundos, de permanentemente se transformar, se reinventar, de estar sempre atenta aos novos desafios e de responder a eles. E, portanto, a política de coesão não é uma política velha, é uma política que acompanha a transformação da União Europeia, mas é das políticas, apesar da idade, que mantém a sua flexibilidade e que não perdeu a capacidade de se reinventar e de inovar. Isso é graças a todos aqueles que aqui se encontram nesta sala e aqueles que se encontram também, obviamente, nas várias instâncias da União Europeia. Era isto que vos queria dizer. 2026 vai ser muito desafiante, e da parte das autarquias mais ainda. Nós fomos eleitos recentemente, há uma percentagem muito grande de novos autarcas, é legítimo reolharem e olharem para os projetos e, portanto, também vos pedimos essa flexibilidade, nunca esquecendo que entramos num comboio em andamento e, portanto, vamos precisar do vosso apoio nessa flexibilidade, nessa proximidade. Senhor Secretário de Estado, vamos precisar de si no terreno. Nós temos que, me dizia o António Ramos, que me ensinou tanta coisa, a Teresa, a Catarina, nós temos os desafios da governação multinível, temos que saber gerir esta governação multinível, mas depois no território também temos os municípios, as comunidades intermunicipais, as CCDRs. Esta governação é muito importante e afinar a máquina é muito importante. Quero também dizer que, para além dos novos autarcas, nós vamos ter também a eleição dos presidentes das CCDRs. Não há ninguém insubstituível, mas há pessoas que, de facto, como dizia o Sr. Secretário de Estado, com emoção, de quem já sentimos falta. E, por isso, vamos também aprender a viver sem essas pessoas, mas essas pessoas... O que vos peço a todos, esta é uma máquina que tem mantido estabilidade, a máquina dos fundos. Eu digo máquina com carinho, é um ecossistema. E grande parte do sucesso, Sr. Secretário de Estado, deve-se ao facto de mantermos os mesmos rostos, esta estabilidade e de fazermos escola. De quem está, ensine quem entra, receba bem quem entra. E, portanto, e que se sabem transformar. E, por isso, nós temos novos autarcas,
Vamos ter novos presidentes da CCDR, espero que poucos, porque a estabilidade é muito importante, volto a referir, e temos a conclusão, ao mesmo tempo, do PRR e, ao mesmo tempo, nós estamos num ano fundamental do Portugal 2030. O grande desafio de qualquer beneficiário é capacitar-se, é dentro da sua organização, e aqui falo das autarquias e das comunidades intermunicipais, o maior desafio é capacitarmos-nos, é prepararmos-nos. Quando eu reunia com empresas e lhes perguntava, tem um contrato, traga a sua equipa. E a empresa trazia ao consultor e eu dizia, não, a equipa interna, então tem connosco um contrato de 3 milhões, mas qual é a empresa que tem um contrato de 3 milhões e não tem uma equipa interna a gerir esse contrato? O mesmo acontece nas câmaras e, portanto, nós temos que olhar estes contratos que são fundamentais. O que é que seria de Coimbra sem os fundos europeus neste processo de transformação que está a viver com o Metrobus, que tem fundos europeus, que já transitaram, tivemos essa flexibilidade, com a requalificação das escolas, com a requalificação do centro de saúde, o nosso Rio Mondego, que precisa também de intervenção. O que é que seria de nós sem os fundos europeus? E por isso nós estamos muito gratos a esta maravilhosa máquina, estamos muito gratos à solidariedade europeia, e esta mostra dos fundos tem muitos objetivos, para além de ajudar os potenciais beneficiários a sentirem que também podem ter aqui uma oportunidade para os seus projetos, mas, sobretudo, comunicar a importância que os fundos europeus têm tido na transformação das regiões, na transformação do nosso país. Basta pensarmos em Coimbra, há uns anos atrás, basta pensarmos de norte a sul, onde hoje se concentra a maior parte da população, que é nas pequenas e médias cidades, e Coimbra quer continuar a ser uma média cidade, não quer ser Lisboa, não quer ser o Porto, porque nós queremos qualidade de vida e hoje a qualidade de vida exige algo que não conseguimos construir sem os fundos. Exige habitação, exige mobilidade sustentável, a mobilidade dá-nos liberdade, a mobilidade sustentável, exige menos carros nas cidades, exige exige que nós, nas nossas organizações, passemos a gerir com mais inteligência e que as pessoas se dediquem a tarefas mais importantes do que estar a gerir papel e a trabalhar com papel. Exige a descarbonização, a economia circular, exige cidades onde o interface entre o urbano e o rural seja bem articulado, mas exige cada vez mais cidades mais ecológicas, em todas as dimensões, e isto representa qualidade de vida. E, finalmente, o cuidarmos das comunidades mais frágeis, mas fazê-lo sempre numa perspectiva de que essas comunidades mais frágeis, tal como o país, esperamos que daqui a uns anos o nosso país não precise de fundos europeus. É para isso que devemos trabalhar, para num futuro que eu espero que seja mais rápido, nós não precisemos tanto de fundos europeus. Porque eu tenho a certeza que esta maravilhosa máquina vai conseguir encontrar trabalho e vai conseguir certamente continuar a funcionar, mesmo que nós sejamos um país, e é esse o nosso objetivo, e termino, que sejamos um país que necessite cada vez menos de fundos europeus, porque isso significa que nós já passamos a fase da convergência e já somos um país menos assimétrico e somos um país mais desenvolvido. Sejam todos bem-vindos a Coimbra. Hoje represento os coimbricenses com muito orgulho. Minha querida amiga Isabel Damasceno, eu quero deixar-lhe aqui publicamente uma palavra de grande apreço pela sua amizade, pelo muito que me ensinou a ser, a estar, pelo que ajudou a construir da Ana Abrunhosa como mulher, como profissional.
A vida não vale a pena sem amizade, sem afetos. Obviamente que muitas das vezes trabalhamos e não há grandes relações de afetos. Eu tive a felicidade imensa de, com todas as equipas que trabalhei, sentir que tinha uma família. Apesar do meu mau feitio, tenho bom coração e todos eles conseguiram perceber isso. E, portanto, obrigada por terem feito parte da minha vida. Permitam-me este registro mais pessoal e, enquanto Presidente de Câmara, vou continuar a precisar de todos vós, a continuar a precisar que olhem com carinho para Coimbra, para a região de Coimbra, mas obviamente hoje represento aqui todos os autarcas, olhar com carinho para todos os autarcas e a perceber que têm uma missão difícil, um papel difícil e ajudá-los nessa missão pública. A todos, muito obrigado. Sr. Secretário de Estado, é sempre muito bem-vindo e transmito os meus cumprimentos também ao nosso querido Ministro da Coesão, hoje aqui da Coesão. A economia rouba-nos um bocadinho o seu tempo e por isso nós precisamos que ele seja mais da coesão territorial. Muito obrigada a todos e um bom trabalho e voltamos a ver-nos na sexta-feira. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada, Ana Brunhosa, Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, a dar aqui também uma visão autarca a estes fundos europeus. E, Sra. Presidente, permita-me, ao contrário do que diz a canção, que Coimbra tem mais encanto na hora da despedida, tem também na hora de receber e será assim também, deverá ser ao longo destes 3 dias desta mostra de fundos europeus. Deverão sair daqui muitos convidados encantados e focados também no futuro.